Bom dia, amados, a paz de Arruxo. Hoje é dia 18 de janeiro de 2019. Hoje eu vou da Bíblia, né? Como sempre estou lendo aqui para vocês, a Bíblia de Estudo de Almeida, revista atualizada. E também, amados, hoje eu vou ler o Apócrifo da Bíblia, volume 1, olha. Hoje eu vou ler esse apócrifo para vocês. O vídeo de hoje eu quero falar sobre o nome, né? O nome do nosso Pai, o nome do nosso Salvador. Inclusive, eu estava com esse desejo desde ontem de falar sobre o nome. E hoje eu assisti assim uma parte, não assisti tudo, vou acabar de assistir agora a live do irmão Edinho, né? Falando o gato não pode questionar, parte 2, e ele fala sobre isso. Então, quer dizer, o Espírito testifica, né? Porque eu estava com esse desejo de falar do nome, e ele também falou do nome, né? E como ele mesmo disse, né? E pesquisando, nós pesquisamos, dá para constatar isso, que a letra J ela surgiu em 1611. Né? Então essa letra não existia desde então, e como esta letra não existe em grego, em hebraico e aramaico. A letra J não existe, amados. Vocês podem pesquisar, né? E Arruxo era hebreu, né? Ele veio do povo hebreu. Então, como pode não ter essa letra J e o nome dele ser Jesus? Só daí dá para ver, né, que é mentira como uma farsa. Esse nome é uma farsa. Se vocês pesquisarem, eu já vi trabalhos, eu já vi livros, eu vi inclusive um livro no Google Acadêmico, tá? Se vocês pesquisarem, vocês vão ver. E o título do livro era assim: O Nome Satânico de Jesus Cristo. Isso quando eu estava saindo do sistema, eu fiquei horrorizada. Aí eu, como assim o nome satânico de Jesus Cristo? Então você vê que esse nome, ele não é negado, esse nome, ele é aceito, todos aceitam esse nome. Agora vai falar de Arruxo. Todos negam, sabe? São poucos que ouvem a voz do verdadeiro pastor que é Arruxo, são poucos que aceitam negar a si mesmo, negar a todos, negar ao sistema e seguir e não negar o nome do Salvador. Porque todos que negam o nome do Salvador são rejeitados, são perseguidos, são maltratados, são mortos. Inclusive eu perguntei uma vez para uma pessoa no trabalho que faz teologia, e falei assim, mas acontece que o nome de Jesus todo mundo aceita. Cadê perseguição? Essa pessoa disse, olha, é porque ainda não chegou o tempo. Como assim ainda não chegou o tempo? Ora, se os discípulos de Arruxo foram perseguidos, o apóstolo Paulo foi perseguido e morto, né? E todos eles, inclusive, foram mortos por amor do nome do Salvador. E eles tinham o nome do Salvador, eles tinham o nome do Pai. Os profetas tinham o nome do Pai, eles mudaram o nome dos profetas, eles não mudaram só o nome do Pai e do Filho. Eles mudaram o nome dos profetas que tinham o nome do Pai, eles mudaram o nome de Jerusalém, que não é Jerusalém. Eu não sei, eu esqueci até o nome, Jerusalém. Eu sei que tem o nome do Pai. Na cidade tem o nome do Pai. É só pesquisar que vocês vão ver, porque eu não estudo hebraico, até porque esse hebraico que está aí é falso, né? O Yiddish não é verdadeiro, então não tem nem por que estudar uma coisa que não existe, que é outra língua que eles falam que é hebraico, né? Inclusive, para vocês verem, eu não assisti esse filme porque eu não tenho assim sangue frio para ver filmes violentos. Mas o filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, eu não assisti esse filme, tá? Mas eu vi assim uma parte, né, que tem assim, uma mulher com uma criança muito feia mesmo, diga-se de passagem. Aquilo ali já era o nascimento de Jesus, que o sistema colocou no lugar do Salvador e Arruxo. Começou dali. Porque a letra J ali já existia, amados. Porque vocês pegam o apócrifo de Adão e Eva, e Arruxo diz a ele, faz a promessa de que ele viria em 5.500 e que ele morreria por nós. Nós estamos no ano 5.779, nós não estamos no ano 2019, isso é mentira. Eles mudaram os tempos, eles mudaram as datas, mudaram tudo.
E isso está escrito na Escritura. Está escrito na Bíblia. Que eles iriam mudar tudo. Então, Yahushua na nossa época, para vocês entenderem, 5.500, dá na nossa era em 1740. Ele veio em 1740 e foi sacrificado por nós em 1773. Nessa época já existia a letra J. Mas até hoje nesse falso hebraico aí não existe. Tá? No grego não existe. No aramaico não existe. Para vocês verem que eles não têm como eles camuflarem a verdade, indo à mentira e deixar a mentira de anjo. Porque mesmo esse hebraico sendo uma mentira, tá? Porque esse hebraico é uma mentira, não existe esse hebraico, isso é um falso hebraico, inclusive em Apocalipse diz isso, tá? Que esse é um falso hebraico. Isso aí na verdade existe, mas mesmo nesse falso hebraico não existe a letra J. Então isso é muito sério. E o Pai, ele zela pelo seu nome. E o Pai deu o seu nome ao Filho. E o Pai deu o seu nome ao povo de Israel, aos profetas. Tanto que quando Yahushua voltar, nós teremos um novo nome. Não vai ser esse. Porque o nosso nome vai levar o nome do Pai. Tá? Então eu gostaria de ler com vocês o seguinte. Eu vou primeiro começar aqui com Êxodo 27, que diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente que tomar o seu nome em vão. Aqui, ó, aqui está falando o nome do Senhor teu Deus. Senhor é um título, Deus é um título. Vocês podem pesquisar. Senhor é título, Deus é título, não é nome. Tanto que nós temos Deus Hércules, Deusa Diana, Deus Dionísio. Então tem o título Deus e o nome. E aqui na Bíblia só fala Senhor e Deus. Entendeu? Às vezes fala Jeová, mas não é o nome do Criador, não é o verdadeiro nome dele, até porque tem J. J não existe no hebraico. Só pesquisar. E aqui, eles dão esse versículo aqui de Êxodo 27, eles dão: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente que tomar o seu nome em vão. Eles dão uma desculpa de que o nome, ele não está na Bíblia, né? Eu já ouvi isso, porque justamente para as pessoas não tomarem o seu nome em vão. É a desculpa que eles dão. E sendo que o Pai, ele se faz conhecido através do seu nome. Amados, se você conhece uma pessoa hoje, você gosta da pessoa e fala: poxa, essa pessoa é legal, ela tem um papo legal. Poxa, fulano, a primeira coisa que você vai perguntar para a pessoa quando você gosta do papo da pessoa é o quê? Qual é o seu nome? Através do nome você vai conhecer a pessoa. Como pode, amados, vocês não conhecerem, vocês dizem que conhecem a Deus, um título, e sendo que não conhece o nome? A própria Escritura diz: vós adorais um Deus que não conheces. Por quê? Porque adoram um título. E esse título que vocês adoram não é Yahweh, porque ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Vocês adoram ao Deus das trevas, ao Deus desse século, que é o Deus dos templos, Baal. E vocês vão ler isso aqui comigo, que eu vou ler isso. Eu vou ler isso aqui para vocês. Ó, Isaías 52, tá? Vamos para Isaías 52, do 5 e 6. Veja bem. 5 e 6. Agora que farei eu aqui, diz o Senhor. Diz o Senhor, ou seja, um título. Ele é o Senhor dos senhores, mas aqui está um título. Não está dizendo diz Yahweh. Aqui está diz Senhor. Cadê o nome do Pai? Eles ocultaram. Eles ocultaram tanto o nome do Pai como o nome do Filho, quanto o nome de Terron, que é o Deus desse século, justamente para Terron se passar pelo Pai, pelo Criador Yahweh. Então aqui diz, ó: agora que farei eu aqui, diz o Senhor, visto ter sido meu povo levado sem preço, os seus tiranos sobre eles dão uivos. Diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado incessantemente todo dia. O profeta Isaías está aqui dizendo que o nome
do Pai é blasfemado todos os dias incessantemente. Por que é blasfemado? Porque eles adoram outro no lugar do verdadeiro. Aqui, ó, verso 6. Por isso o meu povo saberá o meu nome. Olha isso, o meu povo saberá o meu nome. E o povo está sabendo o nome do Pai é Yahweh, o nome do Filho é Yahushua. Está se cumprindo a profecia, está se cumprindo o que o profeta Isaías disse aqui por intermédio do nosso Pai, que usou ele para poder falar isso. Veja, por isso meu nome será, por isso meu povo saberá o meu nome. Portanto, naquele dia saberá que eu sou quem fala, eis-me aqui. O povo já está sabendo o nome. Amado, o nome do Pai é Yahweh, o nome do Filho é Yahushua. Isso aqui, essa profecia de Isaías 52, 5, 6, está se cumprindo. Está se cumprindo. Nós estamos nos últimos dias. E nos últimos dias todos saberão o seu nome. Isso também está na profecia. Pode pesquisar, todos saberão o seu nome. Dos mais velhos e mais jovens, todos saberão o seu nome. Não vai ter mais necessidade que ninguém ensine, porque o próprio Pai revelará o seu nome a todos. Todos saberão o seu nome. E Ele mesmo guiará a todos. Ele mesmo falará por todos. A todos. Todos o conhecerão. Conhecerão através do seu nome, porque é através do nome que você conhece. E o que está acontecendo hoje nas igrejas é que as pessoas não conhecem o Pai, porque não conhecem o nome dele. Quando não conhece o nome, como é que vai conhecer uma pessoa sem saber o nome? Não tem como. E Ezequiel 20, do 9 a 14, diz assim, amados. Do 9 a 14, veja. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante das nações, no meio das quais eles estavam, diante das quais eu me dei a conhecer a eles, para os tirar da terra do Egito. Veja, o Pai, ele se deu a conhecer através do nome dele. Ele zela pelo nome dele, amados. Vocês verem, eu não estou lendo muita coisa assim, não vou ler muita coisa do nome, porque tem a escritura bíblica, ela é cheia, está cheia de passagens falando por amor do meu nome, eu zelo pelo meu nome, entendeu? Tá assim. Só que eu separei algumas porque realmente o vídeo vai ficar muito longo se eu colocar todas as passagens do nome. Então eu tive que separar. Aqui, ó, verso 10. Tirei-os da terra do Egito e os levei para o deserto. Dei-lhes os meus estatutos e lhes fiz conhecer os meus juízos, as quais, cumprindo-os o homem, viverá por eles. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor que os santifica. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando os meus juízos, os quais, cumprindo-os o homem, viverá por eles, e profanaram grandemente os meus sábados. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto para os consumir. O que eu fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante das nações perante as quais eu fiz sair. Os fiz sair. Você vê, por amor do nome. Ele fala do nome dele. Ele tem um nome. Como pode a gente não conhecer o nome dele? Sendo que Deus e Senhor é título. São títulos. Vocês podem pesquisar que Deus e Senhor são títulos. Não são nomes. Agora aqui, amados, eu quero ler com vocês Ezequiel 36, do 20 ao 23, que diz assim: enxergando as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois deles se dizia: são estes o povo do Senhor, porém tiveram de sair da terra dele. Mas tive compaixão do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Disse, portanto, a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus. Aqui, assim diz o Senhor Deus, são dois títulos. Cadê o nome? Eles tiraram, eles ocultaram. Aqui não tá, aqui não tinha que estar. Assim diz o Senhor Deus, aqui tinha que estar. Assim diz o Senhor Yahweh. Porque o nome do Pai é Yahweh. Aqui, ó. Não é por amor de vós que eu faço isso, ó casa de Israel,
mas pelo meu santo nome que profanaste entre as nações para onde fostes. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Iarro, que aqui está Deus. Diz o Senhor Iarro, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. O nome dele, ele zela pelo nome dele. Ele tem um nome, amado. O nome dele não é Deus, não é Senhor. E nem tampouco Javé, Iavé. Não, o nome dele é Iarro. O nome dele é Iarro, o nome do filho é Iarrushua. Agora aqui, amados, a gente vai ler Oséias 2, 16 a 17. Oséias 2, 16. Ó, naquele dia, diz o Senhor, veja, Senhor quem? Iarro. Só que aqui eles botaram o título de novo. Você vê que a Bíblia eles colocam o Senhor justamente para ocultar os dois deuses. Iarro, que é o Deus verdadeiro, e Terrom, que é o Deus falso. Tá? Então aqui, ó. Naquele dia, diz o Senhor, ou seja, aquele dia, diz Iarro, ela me chamará meu marido e já não me chamará meu Baal. Porque esse Senhor aqui, que eles estão falando, se referindo, que eles estão adorando, é Baal, o Deus das moscas, o Deus dos templos, conhecido como Satanás na Bíblia. E que foi ocultado o nome dele, que o nome dele é Terrom, que é o Deus do caos, o Deus das trevas. Verso 17. Da sua boca tirarei os nomes dos Baalins, e não mais se lembrará desses nomes. Isso está acontecendo hoje. O que o profeta Oséias está falando aqui, amados, é para os dias de hoje, que ele está revelando o seu nome e o nome do filho. E a gente não mais vai lembrar do nome de Baal. Porque as pessoas aqui adoram Baal no lugar de Iarro. Baal, Terrom. É esse o Deus que as pessoas nos tempos de pedra adoram. Porque o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele habita em nós quando nós cremos que nós somos o templo. A gente tem que crer. E quando a gente crê que a gente é um templo, a gente não vai mais a templo. E quando a gente crê que a gente é o templo, porque isso é no Espírito, ele habita em nós. E aí ele se faz conhecer. Porque a gente começa a pesquisar e falar, pai, qual é o teu nome? E aí ele fala o nome dele. E quando ele fala o nome dele, nós conhecemos o caráter dele. Aí sim nós adoramos o Deus verdadeiro. Sabe por quê, amados? Porque ele se revela quem ele é a nós. E nós possamos andar em novidade de vida. Então agora aqui, amados, eu quero ler com vocês Malaquias 3. Malaquias ele fala sobre dízimo. Depois eu vou ler até Malaquias com vocês falando sobre dízimo. Que isso também é uma coisa que eu tenho sentido no coração de falar, né? Mas aqui eu não estou focado no dízimo. Aqui eu estou focado no nome que foi ocultado. E que em Malaquias, se você ler Malaquias, os 4 capítulos, você vai ver umas 6 vezes falando do nome. Porque o nosso Pai, ele zela pelo nome dele. Ele zela. Ele tem amor pelo seu nome. Tá? Então, aqui em Malaquias 3,16, eu vou ler do 3,16 e vou ler até o 4, verso 2. Tá? Diz assim: então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, ou seja, os que temiam a Iarro, que é o nome do Pai. Aqui está um título. Né? Mas aqui está, ó. Então os que temiam a Iarro falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia, ou seja, Iarro atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor. Aqui está de novo o título. Para os que temem a Iarro. E para os que se lembram do seu nome. Aqui, ó, para os que se lembram do seu nome. Mas como é que vai lembrar do nome se a Bíblia oculta o nome? Aqui não está o nome, aqui está Senhor, que é título. Verso 17. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, ou seja, diz Iarro. Não é?
Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus, que é título de novo, só que aqui está entre o que serve a Deus, só que na verdade é entre os que servem a Iarro e o que não serve. Capítulo 4:1. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará. Diz o Senhor dos Exércitos, ou seja, diz Iarro, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Verso 2. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Que temeis o meu nome, amados. Ele zela pelo seu nome. Ele não quer que a gente deixe de falar o nome dele. Ele não quer que a gente não conheça ele pelo seu nome. Pelo contrário. Ele zela pelo nome dele. Ele quer nos revelar o seu nome. E ele disse que nos últimos dias todos saberiam o seu nome. Pode pesquisar aí. Pesquisa assim. Nos últimos dias todos saberão o seu nome. Vocês vão ver. Está escrito isso na Bíblia. Que é um resumo. A Bíblia é um resumo de toda a Escritura. Mas mesmo sendo resumo, está escrito isso. Então aqui, ó, mas, verso 2, para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas tuas asas, saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Porque conheceu o nome. Ele nos quer revelar o seu nome. Então agora, amados, aqui eu quero ler para vocês Mateus 19:29. Mateus 19:29 diz assim: e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes, mas herdará a vida eterna. Aqui a Rússia está falando, aqueles que abandonar tudo por amor do seu nome. Assim como o pai zela pelo seu nome, o filho também zela, porque o filho tem o nome do pai. O nome do pai é Iá, o nome do filho é Iarrushua. Certo? Então agora aqui, ó, vamos ler agora aqui Marcos 13:13, que diz assim, 13:13, sereis odiados de todos por causa do meu nome, aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. Aqui é a Iarrushua falando. Amados, eu quando estava no sistema, eu ficava perguntando, e falava assim, Jesus, eu perguntava assim mesmo, a tua palavra diz que nós seremos odiados, maltratados, perseguidos, mortos por amor do teu nome. Cadê perseguição? Eu não vejo perseguição. Eu ficava incomodada com isso, porque veja, vocês podem reparar que o nome de Jesus, ele é um nome adorado. E pasmem, amados, pesquisa. Eu fui assim, ver uma vez um culto satânico, e que eles estavam adorando, culto satânico, adorando o Deus de Isaac, Abraão, Isaac e Jacó. Falei, como é que é isso? Porque eles estavam adorando a Terrom, se passando por Iarro. Tá? Outro, na macumba, vocês podem pesquisar, eles dão um ponto, eles fazem uma homenagem, um ponto para Jesus. Todas as religiões adoram a Jesus. Você vê, ó, evangélicos adoram Jesus, católicos adoram Jesus, espíritas adoram Jesus, macumba, você vê lá, você vai ver até o nome de Jesus. Tem centro de macumba escrito o nome de Jesus. Então, como é que é isso? Entendeu? Como é que pode todos adorar Jesus? Satanistas falam de Jesus também. Vocês podem pesquisar. Eles falam. Então, como pode esse nome ser o nome do nosso Salvador, que não habita em templos feitos por mãos humanas? Como pode esse nome estar no nome de uma igreja evangélica que diz que é a luz, e ao mesmo tempo esse nome ser adorado no centro de macumba que diz que é as trevas? Luz e treva não se misturam? Ou é luz ou é treva? Não tem meio termo. Para vocês verem que todas as religiões são trevas. Todas são enganos. E todos adoram a Jesus, que é
as trevas. O nome de Jesus, amado, pesquisem. Significa Deus porco, Deus cavalo. Como a gente vai chamar o nome do nosso Salvador de Jesus? Pesquisem. Pesquisem, vocês vão ver. É só pesquisar, a internet está aí para isso, amados. Ora, no entendimento, posso, pai, me explique, me ensine como pesquisar. Se você não sabe, o próprio pai vai ensinar. Ele vai mostrar, ele vai guiar e vocês vão ver que é verdade. O nome de Jesus significa porco, Deus porco e Deus cavalo. Não é o nome do nosso Salvador Yahushua. Yahushua é um, Jesus é outro. Yahushua é preto. Jesus é aquela imagem que você vê, até o mesmo evangélico. Você fala assim, como é que é Jesus para você? Vai vir a imagem de quem? Vai vir a imagem daquele Jesus branco, dos olhos azuis, cabelos longos. Não vai vir uma imagem de um Jesus, de um Salvador preto. Não vem. Porque não são os mesmos. Não são. Yahushua é preto. Jesus é essa imagem aí que inventaram. Não são os mesmos, amados. Não são. Lucas 21:12 diz assim, amados. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença dos reis e governadores por causa do meu nome. Veja, o nome dele nós seremos perseguidos. O nome de Jesus, vocês são perseguidos, amados evangélicos, amados espíritas, amados católicos. Vocês são perseguidos por o nome de Jesus? Se vocês chegarem e falarem assim, olha, já aconteceu muito comigo. Eu não falava assim de Jesus diretamente, eu falava da igreja. Falava, amados, foram lá na minha igreja é muito legal, meu pastor é muito legal. Aí mesmo é. Mas eu não falava de Jesus, eu falava da igreja. Eu defendia a igreja e não Jesus. A igreja é tempo de pedra. E você vê que o nome de Jesus, às vezes a pessoa até fala assim, eu já ouvi pessoas falando assim pra mim. Olha só, Elisete, eu não vou na igreja porque tem pastores que são safados, eles são ladrões. Eles enganam, eles mentem. Já ouvi muito isso. Porque tem muita gente na igreja que elas são uma coisa na igreja, mas são outras coisas fora da igreja, sacaneiam. Eu já ouvi isso. Mas quando fala o nome de Jesus, alguém fala alguma coisa mal do nome de Jesus? Não. Porque o nome é aceito por todos. E sendo que Yahushua mesmo disse que o nome dele seria negado. Que nós seremos rejeitados por amor do seu nome. Amados, hoje eu estou vendo cumprir isso, né, o que está escrito aqui, ó. Na escritura, na Bíblia, que é um resumo, mas que o próprio Yahushua, que é a palavra, deixou escrito. Hoje está se cumprindo, porque eu estou sendo rejeitada sim, por amor dele, por amor do nome dele. Eu não vou negar o nome dele. Eu não vou negar. Ele mudou a minha vida, ele transformou a minha vida depois que eu conheci o seu verdadeiro nome. Ele transformou a minha vida. Eu não vou negar esse nome. Não vou. Então aqui, amados, em João 5,43, olha o que Yahushua diz aqui em João 5,43. Olha isso. Eu vim em nome de meu Pai. Veja, ele veio em nome do Pai dele. Ó, eu vim em nome de meu Pai e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Eu vim em nome do meu Pai, por quê? Porque ele tem o nome do Pai. Ele tem o nome do Pai. Como pode? O sistema coloca Deus como nome, Senhor como nome e Jesus como nome. Não tem coisa errada aí, amados? Porque o nome do Pai, o Filho leva o nome do Pai. O nome do Pai é o nome do Filho. Como pode Deus Jesus, é Senhor e Jesus? Né? É coisa de se pesquisar isso aí. Agora aqui em João 17, né, do 6 ao 26, eu vou ler para vocês, do 6 ao 26, diz assim, sobre o nome, veja bem. Olha que interessante. 17, verso 6. Manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo. Eram teus,
tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os no teu nome. Guarda-os no teu nome, para que me guarda-os no teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Guarda-os no teu nome que me deste, ou seja, o Pai deu o nome dele ao Filho. O Pai deu o nome dele ao Filho. O nome do Pai é o nome do Filho. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste. De novo, Yahweh está falando, no teu nome que me deste, tu me deste o teu nome. E protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completamente em si, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também os enviei ao mundo. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por este, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que, onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que venham a minha glória que me conferiste, para que vejam a minha glória que me conferiste. Porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci. E também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja nele, e eu neles esteja. Aqui, amados, eu fiz conhecer o teu nome, ou seja, o Filho fez conhecer o nome do Pai. Tá? O Filho fez conhecer o nome do Pai, amados. E agora aqui, eu quero ler para vocês Apocalipse 2:13, que diz assim: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé. Conserva o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Aqui, foi morto por quê? Porque não negaste o nome e nem a fé, né? Então, aqui, é isso aí, meus amados, é isso aí, né? Que conserva o meu nome e não negaste a minha fé. Ou seja, conserva o nome e não negaste a fé. E agora aqui em Apocalipse 3:8 diz assim: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste minha palavra e não negaste o meu nome. Aqui, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Guardaste a minha palavra, que é a palavra Yahushua. Guardaste a palavra que é Yahushua, não negaste o nome, que ele tem o nome.
Agora aqui, amados, eu quero ler com vocês o Apócrifo, volume 1. Tá? No Evangelho, esse Evangelho que é fantástico. Eu não vou ler todo não, porque ele é assim, ele é pequeno, mas se eu ler todo vai ficar muito grande o vídeo. No Evangelho da Verdade, página 641, diz assim, olha que fantástico, amados. Esta é a manifestação do Pai e sua revelação a seus éons. Ele revelou seu ser oculto e explicou, pois quem é que existe senão o próprio Pai? Todos os espaços são as suas emanações. Eles sabiam que se originam dele como filhos de um homem perfeito. Eles sabiam que ainda não haviam recebido afora nem um nome. Eles sabiam que ainda não haviam recebido afora nem um nome, cada um destes gerados pelo Pai. Se eles, nesta ocasião, recebem forma através de seu conhecimento, embora estejam realmente nele, não o conhecem, mas o Pai é perfeito. Ele conhece cada espaço que há nele, se for de seu agrado. Ele revela quem ele quiser, dando-lhe uma forma e um nome. E ele lhe dá um nome e o traz para a existência. Aqueles que ainda não existem ignoram aquele que os criou. Eu não digo, portanto, que aqueles que ainda não existem são nada, mas estão nele, que irá querer que existam quando for de seu agrado, como o acontecimento que ainda está por vir. Por um lado, ele sabe, antes de qualquer coisa seja revelada, o que ele produzirá. Por outro lado, o fruto que ainda não foi revelado não sabe de nada e é nada. Assim, cada espaço que, por sua parte, está no Pai, provém do existente, que por sua parte estabeleceu do não existente. Aquele que não existe jamais existirá. O que é, então, que ele quer que ele pense? Eu sou como as sombras e os fantasmas da noite, quando chega amanhã. Este sabe que o medo que ele sentiu era nada. Assim, eles eram ignorantes a respeito do Pai. Ele é aquele que eles não viam. Como houve medo e confusão e falta de confiança e duplicidade de pensamento e divisão, havia muitas ilusões concebidas por ele. O primeiro, bem como ignorância vazia, como se eles estivessem profundamente adormecidos e se vissem vítimas de sonhos. Ou existe um lugar para onde eles fogem, ou lhes falta força quando vêm, tendo perseguido coisas não identificadas, ou eles desferem golpes, ou eles mesmos recebem arranhões, ou eles caem de lugares altos, ou saem voando pelo ar, embora não tenham asas. Outras vezes é como se determinadas pessoas estivessem tentando matá-los, mesmo que não haja ninguém os perseguindo. Ou eles mesmos matam aqueles que estão ao seu lado, pois estão manchados com o sangue deles. Até o momento em que aqueles que estão passando por todas estas coisas, quero dizer, aqueles que vivenciaram todas essas confusões, despertem, eles nada veem, porque os sonhos são nada. É assim que aqueles que se desfazem da ignorância como ovelhas, não consideram que seja alguma coisa, nem consideram suas propriedades serem algo real, mas renunciam a elas como um sonho noturno e consideram o conhecimento do Pai como a aurora. É assim que cada um tem agido, como se estivesse adormecido durante o tempo em que foi ignorante, e então chega a entender, como se estivesse despertando. E bem-aventurado é o homem que recupera seus sentidos e desperta. Em verdade, abençoado é aquele que abriu os olhos dos cegos, e o Espírito que apressou até ele e o despertou. Deu a mão àquele que estava deitado inerte no solo, colocou-o firme nos seus pés, pois ele ainda não havia se erguido. Ele lhes deu meio de ter o conhecimento do Pai e a revelação de seu Filho, pois quando eles ouviram, eles lhes permitiu provar e cheirar e tocar o Filho amado.
Ele apareceu informando sobre o Pai, o Uno ilimitável. Ele inspirou-os com aquilo que está na mente, enquanto fazia sua vontade. Muitos receberam a luz e se voltaram para ele. Mas os homens materiais são estranhos a ele e não discerniram a sua imagem, nem o reconheceram. Pois ele veio na aparência da carne e nada impediu o seu caminho, porque era incorruptível e incorruptível. Além do mais, enquanto anunciava coisas novas, falavam sobre aquilo que está no coração do Pai. Ele proclamou a palavra infalível. A luz falou através de sua boca, e sua voz emitia luz. Ele lhes deu pensamento e entendimento, e misericórdia e salvação, o espírito da força, derivado da infinitude do Pai e doçura. Ele fez cessar os castigos e os suplícios, pois eram estes que faziam com que muitos necessitados de misericórdia se desgarrassem dele no erro e em correntes. E ele os destruiu poderosamente e zombou deles com o conhecimento. Ele se tornou o caminho para aqueles que se desgarram e conhecimento para aqueles que eram ignorantes, descoberta para aqueles que buscavam e apoio para aqueles que vacilavam, pureza para aqueles que foram maculados. Ele é o pastor, aqui está falando de Arrucho, amados, ó. Ele é o pastor que deixou as 99 ovelhas que não se haviam desgarrado e foi em busca daquela que estava perdida. Ele se alegrou quando a encontrou, pois 99 é um número contido na mão esquerda. O momento em que encontra aquela perdida, porém, o número inteiro é transferido para a mão direita. Assim é aquele a quem fala o isto é, a mão direita toda atrai aquilo que lhe falta. Pega-o do lado esquerdo e o transfere para o direito. De maneira, portanto, o número se torna 100. Esse número significa o Pai. Ele trabalhou até no sábado, por causa da ovelha que encontrou caída no abismo. Ele salvou a vida desta ovelha, tirando-a do abismo para que vós possais entender totalmente o que é esse sábado. Sábado é sábado, só que está como sábado. Só que é sábado. Vós que possuis total entendimento. É o dia no qual não é apropriado que se deixe de lado a salvação, para que vós possais falar desse dia celeste, que não tem noite e de sol, que não se opõe, porque é perfeito. Dizei então em vosso coração que sois este dia perfeito, e que em vós mora a luz que não falha. Falai a respeito da verdade àqueles que a buscam, e do conhecimento àqueles que no seu erro cometem pecados. Firmai o passo daqueles que tropeçam, e estendei vossas mãos aos enfermos, alimentai os famintos e aquietai aqueles que estão perturbados. Cuidai dos homens que amais, erguei e despertai aqueles que dormem, pois vós sois o entendimento que encoraja. Quando os fostes, seguem este caminho. Eles se tornam mais fortes ainda. Voltai vossa atenção para vós mesmos, não vos preocupeis com outras coisas, ou seja, com aquilo que lançaste fora de vós mesmos, aquilo de que dispensaste. Não volteis a comer dessas coisas, não sejais comidos por traças, não sejais comidos por vermes, pois vós já vos livraste dele. Não sejais local para o demônio, pois já o destruístes. Não fortaleceis os vossos últimos obstáculos, porque isto é repreensível. Pois o homem sem lei é nada. Ele se prejudica mais do que a lei, pois realiza suas obras porque é uma pessoa sem lei. Mas este, porque é uma pessoa justa, realiza suas obras entre os outros. Portanto, fazei a vontade do Pai, porque procedeis dele. Pois o Pai é doce e sua vontade é boa. Ele conhece ele conhece as coisas que são vossas, portanto, podeis descansar neles. Podeis descansar nelas, pois é pelos frutos que são conhecidas as coisas que são vossas, que são os filhos do Pai, e se conhece seu aroma, que vós originais da graça de seu semblante. Pois esta razão o Pai amou o seu aroma, e este se manifesta em todos os lugares,
e quando se mistura com a matéria. Ele dá seu aroma para a luz, e em seu repouso ele faz com que este se eleve em cada forma, em cada som. Pois não há narinas que cheirem o aroma, mas é o espírito que possui o sentido de olfato, e este o atrai para si, por si mesmo, e mergulha no aroma do Pai. Ele é realmente o lugar próprio para o aroma. Ele leva para o lugar de onde veio. No primeiro aroma, que é o frio, é algo em forma psíquica, semelhante à água fria que é, pois está no solo, que não é duro, sobre o qual aquele que o detém, que o vem, pensam. É terra, depois se torna mole novamente. Quando se faz uma inspiração, normalmente esta é quente, os aromas frios, portanto, provêm da divisão. Por esta razão, Deus veio, destruiu a divisão e trouxe o pleroma, quente do amor, para que o frio não volte, mas prevaleça a unidade do pensamento perfeito. Esta é a palavra do Evangelho acerca do encontro do pleroma, para aqueles que esperam pela salvação do que vem do alto, quando a esperança deles, pela qual aguardam, está acesa, aquele cuja imagem é a luz da qual não há sombra. Então o pleroma está prestes a vir. A deficiência da matéria, porém, não é por causa da iluminação do Pai. E, no entanto, ninguém é capaz de dizer que o único corruptível virá desta maneira, mas a profundeza do Pai está aumentando, e o pensamento do erro não está com ele. É uma questão de cair, é uma questão de ser prontamente erguido ao encontrar aquele que veio e aquele que quer voltar. Pois esta volta é chamada arrependimento. Por esta razão, respirou em corrupção. Ela seguiu aquele que pecou para que ele encontre a paz. Pois o perdão é aquilo que permanece para a luz na deficiência, a palavra do pleroma. Pois o médico se apressa para o lugar no qual existe a doença, porque este é o seu desejo. O doente está numa condição deficiente, mas ele não se esconde, porque o médico possui aquilo que lhe falta. Desta maneira, a deficiência é preenchida pelo pleroma, que não possui deficiência, que se deu a si mesmo para preencher aquele que é deficiente, como que a graça pode levá-lo. Então, da região que é deficiente, ele não possui graça. Por causa disto, uma diminuição ocorreu no lugar em que não há graça, a região onde aquele que é pequeno, que é deficiente, fica preso. Ele se revelou como um pleroma, isto é, a descoberta da luz da verdade que luziu para ele, porque ele é imutável. Por esta razão, aqueles que foram perturbados falavam sobre arrucho no seu meio para que pudesse receber uma resposta e para que ele pudesse ungí-los com unguento que é a piedade do Pai, que terá misericórdia deles. Mas aquele que ungiu são os perfeitos, pois os fracos cheios são aqueles que costumam ser usados para ungir. Mas quando se conclui uma unção, normalmente o frasco fica vazio, e a causa de sua deficiência é o consumo do unguento. Pois então uma inspiração se produz apenas por meio da força que se tem. Mas aquele que não tem deficiência, não confia em ninguém além dele, nem deseja nada, nem despeja nada. Aquele que é deficiente volta a ser preenchido pelo Pai perfeito. Ele é bom, ele conhece as suas plantações, porque foi ele quem as plantou em seu paraíso. E seu paraíso é seu lugar de repouso. Esta é a perfeição do pensamento do Pai, e estas são as palavras de sua reflexão. Cada uma de suas palavras é obra de sua única vontade para a revelação do seu Logos. Como estavam na profundeza de sua mente, o Logos, que foi o primeiro a surgir, fez com que elas aparecessem, junto com um intelecto que fala a palavra única por meio de uma grande graça. Foi chamado pensamento, pois as palavras estavam nele antes de se manifestarem. Aconteceu então que o pensamento foi o primeiro a surgir,
no momento agradável à vontade daquele que o despejou. E está na vontade o repouso do Pai, com que se compraz. Nada acontece sem o Pai, nem ocorre algo sem a vontade do Pai. Mas sua vontade é incompreensível, sua vontade é sem sinal, mas ninguém pode conhecê-la. Nem é possível que alguém se concentre nela para possuí-la. Mas o que ele quer que aconteça no momento que ele o quer, mesmo quando o espetáculo não agrada a ninguém, é a vontade de Yahweh. Pois o Pai conhece a origem de todos eles, bem como seu fim. Pois quando o fim deles chega, ele os questionará diretamente. O fim, ora, é o reconhecimento daquele que está oculto, isto é, o Pai, de quem surgiu o início e para quem retornam todos os que vieram dele, pois eles foram manifestados para a glória e a alegria de seu nome. Aqui, ó, de seu nome. Vai começar a falar do nome agora, amados, olha. E o nome do Pai é o Filho. Olha, o nome do Pai é o Filho. Foi ele quem, no início, deu um nome para aquele que emanou dele. Ele próprio o gerou como filho. Ele lhe deu um nome que lhe pertencia. Ó, ele lhe deu um nome que lhe pertencia. Ele, o Pai que possui tudo que existe ao seu redor. Dele é o nome, dele é o Filho. Eles podem vê-lo. O nome, porém, é invisível, pois ele sozinho é o mistério do invisível, destinado a penetrar nos ouvidos que são completamente preenchidos por ele, por meio da atração do Pai, por meio da ação do Pai. Além do mais, quanto ao Pai, seu nome não é pronunciado, mas é revelado através do Filho. Portanto, seu nome é grande. Veja aqui, ó. Seu nome não é pronunciado, mas é revelado através do Filho. O Filho revela o nome do Pai. Portanto, seu nome é grande. Quem então seria capaz de pronunciar um nome para ele, seu grande nome, a não ser aquele a quem o nome pertence e os filhos em que o nome do Pai repousa, e que, por sua vez, repousam em seu nome, já que o Pai não tem início? Ele sozinho gerou um nome para si no início, antes de ter criado os éons, para que o nome do Pai pairasse acima de suas cabeças como um Senhor, isto é, o nome verdadeiro, firme em sua autoridade e no seu poder perfeito. Pois o nome não é tirado de categorias de palavras, nem é derivado de modo comum de nomear, porque é invisível. Ele deu um nome para si mesmo, porque somente ele o viu e porque somente ele era capaz de dar-se um nome. Pois aquele que não existe não tem nome. Que nome lhe daria alguém que não existe? No entanto, aquele que existe, existe também com nome, e somente ele o conhece, e somente para ele o Pai deu o nome. Ou seja, o Pai deu o nome ao Filho. O nome do Pai é Yahweh, o nome do Filho é Yahushua. Então, ele conhece somente para ele, o Pai deu o nome. O Filho é seu nome. Aqui, ó, o Filho é seu nome. Ele, portanto, não o guardou escondido secretamente, mas mostrou no Filho. Ele mesmo lhe deu um nome. O nome, portanto, é o do Pai, assim como o nome do Pai é o do Filho. Pois de outra maneira, onde a compaixão encontraria o nome, fora do Pai? Mas alguém provavelmente dirá a seu companheiro: quem daria um nome a alguém que existiu antes dele? Como se, em verdade, os filhos não recebessem seu nome daqueles que os fizessem nascer. Acima de tudo, então, cabe a nós repensar este ponto. O que é o nome? E o nome verdadeiro é, na realidade, o nome que veio do Pai, pois é ele quem possui o nome. Ele não tomou o nome emprestado, como no caso de outros, de acordo com a maneira particular de cada um é gerado. Este, então, é o nome da autoridade. Não há ninguém mais a quem ele o tenha dado, mas permaneceu não nomeado, não pronunciado, até o momento em que ele, que é perfeito, o pronunciou,
e somente ele teve o poder de pronunciar seu nome e vê-lo quando lhe agradou. Então, que seu filho fosse seu nome pronunciado, e quando ele deu-lhe este nome, aquele que veio da profundeza falou com seus segredos, falou de seus segredos, porque sabia que o Pai era a bondade absoluta. Por esta razão, de fato, ele o enviou para que ele pudesse falar a respeito do lugar de repouso do qual ele havia surgido, e que pudesse glorificar o pleroma, a grandeza do seu nome e a doçura do Pai. Cada um falará a respeito do lugar do qual surgiu, e se apressará a voltar uma vez mais à região do qual recebeu seu serviço essencial, e saiu daquele lugar, o lugar onde estava, porque provou aquele lugar, enquanto era alimentado e crescia. E seu próprio lugar de repouso é o seu pleroma. Todas as emanações do Pai, portanto, são pleromas, e todas as suas emanações têm suas raízes naqueles que fez com que todas elas crescessem dele. Ele determinou um limite. Elas então se manifestaram individualmente para que pudessem ser seu próprio pensamento, pois aquele lugar para o qual eles estendeu seu pensamento é a sua raiz, que as eleva por todas as alturas até junto ao Pai. Elas alcançam a sua cabeça, que é repouso para elas, e permanecem ali perto, dizendo assim que compartilham de sua face por meio de abraços. Mas as desse tipo não foram manifestadas, porque não se superaram, nem foram privadas da glória do Pai. Nem o consideravam pequeno, nem amargo, nem irado, mas absolutamente bom, imperturbável, doce, conhecedor de todos os espaços antes deles terem existido e sem necessidade de ser esclarecido. Assim são aqueles que possuem do alto alguma coisa desta grandiosa e imensurável, enquanto se esforçam em direção deste único e perfeito que lá está para eles. E eles não descem ao Hades. Eles não têm dentro deles nem inveja, nem lamentação, nem a morte, mas repousam naquele que repousa, sem se esgotar, nem se enredar na busca da verdade. Mas eles de fato são a verdade, e o Pai está neles, e eles estão no Pai, pois são perfeitos e inseparáveis dele, que é verdadeiramente bom. Não lhes falta nada, mas repousa, e são revigorados pelo Espírito, e ouvem sua raiz, e se comprazem em si mesmo, aquele em quem ele encontra sua raiz, e não sofrerá dano na sua alma. Assim é o lugar dos abençoados, este é o lugar deles. Quanto ao resto, então, que sabe que cada um no seu lugar, que não me convém, depois de ter estado no lugar de repouso, dizer mais nada, mas eu estarei nele para me dedicar por todos os tempos ao trai do Todo-Poderoso aos verdadeiros irmãos, pois quem o amor do Pai jorra e onde nada falha, são eles que se manifestam verdadeiramente, pois estão nessa vida verdadeira e eterna e falam da luz perfeita, preenchida da semente do Pai, e que está em seu coração no pleroma, enquanto seu espírito se rejubila nela e glorifica aquele em quem existe, porque o Pai é bom e seus filhos são perfeitos e dignos de seu nome, porque ele é o Pai. Estes são os filhos que ele ama. Amados, vocês veem que o nome do Pai, o Pai deu um nome para ele mesmo, porque ele sempre existiu. E o nome que ele deu para ele deu para o Filho. O Filho tem o nome do Pai. Está aqui nesse apócrifo. Então, amados, eu peço a vocês, evangélicos, espíritas, católicos, de todas as religiões, pesquisem o verdadeiro nome. O nome do Pai é Yahweh, o nome do Filho é Yahushua. Pesquisa o nome de Jesus, você vai descobrir que esse nome de Jesus é falso. Só pela letra J já dá para ver que o nome de Jesus é falso. Tá? Então, eu deixo essa reflexão com vocês. Esse apócrifo aí que complementa muito a Bíblia, né? Você vê que o nome do Pai
o filho leva o nome do pai, e ele que veio revelar o pai, ele que veio revelar o nome do pai, porém, na Bíblia de Almeida, eles ocultaram o nome, né? Devido ao concílio de Nicéia, né? Vocês podem pesquisar também o concílio de Nicéia, vocês vão ver isso, e que o pai carregue cada um de vocês na palma de suas mãos, né? Que a Ruth carregue cada um de vocês na palma de suas mãos. Ele ama vocês, tá? E até a próxima. Uma boa tarde a todos. Fiquem na paz do nosso Salvador. Um abraço.